Olá, meus amigos e amigas. Aqui nos dirigimos em especial aos trabalhadores e frequentadores da Sociedade Espírita Jesus de Santiago, estendendo o nosso abraço virtual a todos os companheiros que nos acompanham pela internet neste momento. Que possamos, nesse instante que estivermos juntos, meus amigos, construir esta grande rede de fraternidade pelo pensamento, para que possa chegar até os nossos lares, até os nossos dispositivos eletrônicos, aonde estivermos. O sentimento fraterno daqueles que, como o Mestre nos disse, seriam reconhecidos por muitos se amarem, que possamos estender o nosso amor uns aos outros, para que nesse instante, juntos, a mensagem do Cristo, através das páginas do Evangelho, possam fazer sentido e ecoar nos nossos corações. E hoje fomos convidados a refletir a respeito do capítulo 11, dos itens 1 a 4, cujo título é O Mandamento Maior. E é sobre isso que nós vamos conversar agora. Este capítulo começa, como é de costume em Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec separa o capítulo começando com alguns trechos dos evangelhos, para logo em seguida explicá-los à luz da doutrina espírita. Por isso, o Evangelho segundo o Espiritismo. E o item 1 começa da seguinte forma, item 1 do capítulo 11. Os fariseus, tendo sabido que ele fechara a boca dos saduceus, reuniram-se. E um deles, que era doutor da lei, propôs-lhe esta questão, para o tentar. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo, semelhante a esse: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Segundo está em Mateus, capítulo 22, versículos 34 a 40. E aqui nós gostaríamos de fazer uma pausa na nossa leitura e comentar um pouquinho sobre essa passagem. Essa é uma passagem que ela dá o tom, ela explica sobre o que se trata o capítulo 11, quando o Mestre nos diz que o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E adiante ele vai nos dizer: tendes aqui o resumo dos mandamentos. A lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. É interessante nós observarmos, mais uma vez, como se trata de o Evangelho segundo o Espiritismo, ou a explicação das máximas morais do Evangelho segundo os princípios da doutrina espírita, nós buscarmos, por esta razão, as correlações entre o Evangelho e os princípios da doutrina espírita que estão em O Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos, já na sua folha de rosto, diz que contém a doutrina espírita e que ela vai então ser aprofundada, detalhada nas demais obras. E uma destas obras, o Evangelho segundo o Espiritismo, tem a função de detalhar a terceira parte de O Livro dos Espíritos, que trata das leis morais. Então este livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele vem desdobrar, explicar, esmiuçar aquilo que está posto na terceira parte, que trata das leis morais, em O Livro dos Espíritos. Quando Kardec questiona por que precisávamos do Espiritismo, uma vez que a moral do Cristo já era suficiente, ela não é em nada diferente àquela moral que o Espiritismo nos traz, os benfeitores já nos dizem que era necessário dar o detalhamento, explicar as razões, os motivos, para que as máximas tivessem a sua aplicação. E por essa razão é que nós buscamos
correlacionar as máximas com a explicação dos Espíritos, que estão em O Livro dos Espíritos, para que nós possamos entender-lhes a aplicação. Amar o próximo como a nós mesmos, o que isso significa na prática. Amar a Deus sobre todas as coisas, o que significa isto no dia a dia. Quando nós buscamos esse entendimento, fica mais fácil de aplicá-lo. E por essa razão, então, nós nos debruçamos sobre essa última frase, essa última fala do nosso mestre, quando ele diz que toda a lei e os profetas se acham contidos nesses 2 mandamentos. É curioso quando nós observamos este tom, quando ele fala em resumo da lei e dos profetas. Se toda a lei e os profetas se acham contidos nesses mandamentos, é porque eles resumem todo o resto. Vejam o poder, a síntese dessas 2 expressões do amor a Deus e ao próximo, o que elas representam como a síntese, a grande síntese de todo o conhecimento, de todas as máximas morais, de tudo que havia sido construído na história através daqueles que vieram antes, daqueles que foram precursores do Cristo. E ao nos depararmos com esta expressão de resumo, de síntese, naturalmente nós lembramos do item 648 do Livro dos Espíritos. Porque lá Kardec faz um exercício de tentar dividir as leis morais para que de forma didática pudessem ser explicadas. E os Espíritos vão dizer que aquela divisão em 10 que nós encontramos lá em O Livro dos Espíritos, a começar pela lei de adoração, a lei de reprodução, de trabalho, sociedade, liberdade e por aí vão, eles nos dizem que elas não são de modo algum absolutas, mas que apenas uma divisão didática que simplificaria a nossa compreensão. E quando Kardec apresenta as 10 leis, ele dá um nome para a última, dizendo que é a lei de justiça, amor e caridade. Não são 3, é uma única e tem esses 3 nomes, é uma única lei, a lei de justiça, amor e caridade. E os benfeitores, ao responderem que, como dissemos, aquelas 10 leis nada tinham de absolutas, eles vão nos dizer também que a última é a mais importante. Por quê? Porque resume todas as outras. Vejam que interessante. Nós aqui já encontramos uma correlação entre o mandamento maior, que está no item 1, do capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, e o item 648 de O Livro dos Espíritos, porque os 2 dizem a mesma coisa. Que estamos tratando, ao falar do amor a Deus e amor ao próximo, ou da lei de justiça, amor e caridade, estamos falando de alguma coisa que resume todas as obrigações morais do ser humano, encarnado ou desencarnado. Então, estabelecida essa correlação, como dissemos, nós poderíamos nos perguntar, bom, mas por que nós precisamos então de outras leis? Por que em O Livro dos Espíritos nós temos 10, se uma já resume tudo? É porque, na medida em que nós detalhamos, nós explicamos, fica mais fácil de nós enxergarmos a aplicação. As máximas que são mais gerais e que não apontam caminhos, normalmente nós não a compreendemos ou a aplicamos, muitas vezes de uma forma totalmente diferente daquilo que se esperava. Não é diferente, por exemplo, na questão 919 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pede um meio prático para que nós possamos nos melhorar desde já. E os benfeitores respondem através do autoconhecimento, conhece-te a ti mesmo. E ele insiste na questão 919A, pedindo que fossem mais claros e específicos, apontando um caminho prático, porque ninguém desconfiava da beleza da máxima, mas a dificuldade estava realmente em aplicá-la. E aí vem Santo Agostinho e mostra na prática como ele fazia. Então, o fato das leis estarem assim divididas é para que elas nos auxiliem na sua aplicação. E o fato de nós termos uma que resume todas as outras nos ajuda a lembrar de uma coisa importantíssima quando nós estamos estudando o Espiritismo, em especial as leis morais, mas que serve para toda a obra de Kardec e dos Espíritos. Nós não podemos estudar nenhum ponto, nenhum tópico de forma isolada. Nós precisamos olhar o conjunto da obra. Estudar as leis morais de forma isolada talvez seja até mesmo entrar em contradição em determinadas circunstâncias.
Nós precisamos harmonizá-las, compreender as 10 leis, de modo que elas não conflitem umas com as outras e para que sirvam como um norte de aplicação em nossas vidas. Mas elas precisam ser vistas em conjunto. E então, o fato de nós termos uma lei que resume todas as outras é a dica, é a observação da espiritualidade amiga nos dizendo: não esqueçam de olhar o todo, o conjunto, porque do contrário, se nós fragmentarmos esse conhecimento, pegarmos as partes sem olhar o todo, nós podemos divergir em interpretações que são conflitantes, e essa realmente não é a ideia. Um outro ponto fundamental quando nós falamos de leis morais é que lei moral, como qualquer lei, ela pressupõe direitos e deveres. É algo que nós vamos ver na sequência da nossa fala, mas que nós já precisamos observar. Falar de lei é falar de direito e dever. Então toda lei ela carrega um direito, toda lei carrega um dever. A lei moral não é diferente. Nós temos o direito de receber justiça, amor e caridade, mas também temos o dever de aplicá-lo para com os nossos semelhantes. É algo para observarmos desde então, para que a nossa fala adiante faça mais sentido. Seguindo no nosso capítulo 11 de O Evangelho segundo o Espiritismo, o item 2, Kardec busca em Mateus capítulo 7, versículo 12, a seguinte máxima: fazei aos homens o que gostaríeis que eles vos fizessem, pois é nisto que consistem a lei e os profetas. E é interessante, porque mais uma vez, quando nós buscamos referências a esse item 2, em O Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar na questão 876. A questão 876 é aquela em que Kardec pergunta no que consiste, qual é a base da lei moral. E os benfeitores amigos da justiça, qual a base da justiça segundo a lei moral? E os benfeitores amigos vão responder que é justamente o mandamento maior, é fazer ao outro o que nós gostaríamos que o outro nos fizesse. E aí nós já estabelecemos mais uma correlação entre o capítulo 11 de O Evangelho segundo o Espiritismo e a terceira parte de O Livro dos Espíritos. E essa questão 876, ela está dentro do capítulo que fala sobre a lei de justiça, amor e caridade. Vejam que beleza, veja que texto bem encadeado, vejam a lógica, a estrutura bem feita, bem organizada pelo nosso codificador, que vai apontando caminhos para que nós possamos fazer uma leitura mais ampla, mais abrangente, mais completa da sua obra. Pois bem, mas como nós precisamos de instruções claras e específicas, o Evangelho não poderia nos deixar sem este apontamento. Nós encontramos no item 3 um exemplo de aplicação dessa lei. Vamos ver na prática como é que a gente pode aplicar na prática este mandamento maior, de fazer ao outro o que nós gostaríamos que o outro nos fizesse. Porque é interessante observar, no primeiro capítulo da terceira parte de O Livro dos Espíritos, os benfeitores dizem que a lei moral é, quando aplicada na sua totalidade, ela é motivo de alegria, de felicidade, de contentamento. E quando ela é desrespeitada, é motivo de sofrimento. Ela prescreve tudo o que nós devemos fazer e o que não devemos fazer. Quando a observamos, temos um resultado. Quando não observamos, temos um outro. E esse item 3, essa parábola, que está lá em Mateus, capítulo 18, os versículos 23 a 35, nós encontramos um exemplo prático, concreto, da aplicação da lei. A parábola começa assim: o reino dos céus é comparável a um rei que quis tomar contas aos seus servidores. Tendo começado a fazê-lo, apresentaram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Mas, como não tinha meios de os pagar, mandou seu senhor que o vendessem a ele, sua mulher, seus filhos e tudo que lhe pertencesse para pagamento da dívida. O servidor, lançando-se aos pés, o conjurava dizendo: Senhor, tende um pouco de paciência
e eu te pagarei tudo. Então o senhor, tocado de compaixão, deixou-o ir e lhe perdoou a dívida. Esse servidor, porém, ao sair, encontrou um de seus companheiros, que ele devia 100 dinheiros, e segurou-o pela goela e, quase estrangulando, dizia: paga-me o que me deves. O companheiro, lançando-se aos seus pés, o conjurava, dizendo: tem um pouco de paciência, e eu te pagarei tudo. Mas o outro não quis escutá-lo. Foi-se e o mandou prender, para tê-lo preso até pagar o que lhe devia. Os outros servidores, seus companheiros, vendo o que se passava, foram extremamente aflitos e informaram o senhor do que acontecera. Então o senhor, tendo mandado vir à sua presença aquele servidor, lhe disse: mau servo, eu te havia perdoado tudo o que me devias, porque me pediste. Não estavas desde então no dever de também ter piedade do teu companheiro, como eu tive de ti? E o senhor, tomado de cólera, o entregou aos verdugos, para que o retivessem até que ele pagasse tudo o que devia. É assim que meu Pai, que está no céu, vos tratará, se não perdoardes do fundo do coração as faltas dos vossos irmãos houverem cometido contra cada um de vós. Pois bem, aqui está um exemplo, uma parábola, que é também um exemplo da aplicação da lei. A parábola dos credores e devedores, ela nos lembra as razões, os motivos e as consequências da aplicação ou da não aplicação da lei, do mandamento. Quando nós queremos para nós o que queremos para o outro, ou queremos para o outro o que queremos para nós. Quando observamos este mandamento, temos uma consequência. O que teria acontecido com o servo se, após ter a sua dívida perdoada, encontrado com aquele que lhe devia e também tivesse lhe perdoado a dívida? Ele estaria livre. No entanto, ele queria uma coisa para si, o perdão da dívida, mas ele não queria a mesma coisa para o outro. Tanto que aplica a lei a seu favor numa circunstância e pede clemência na outra. E o que acontece com ele no momento em que ele pede ou ele exige que o seu devedor pagasse-lhe? Ele tem a sua dívida mais uma vez cobrada e perde com isso a sua liberdade, enfim, perde tudo aquilo que havia conquistado um momento antes. Quando nós aplicamos o mandamento, nós temos a certeza da consciência tranquila. Quando não o aplicamos, temos a certeza dos tormentos que vamos colher ali adiante. A lei, ela funciona dessa forma. Nós não precisamos ou não devemos enxergar como uma aplicação arbitrária, em que alguém estará nos julgando, seja Deus ou qualquer entidade que nós possamos imaginar. É a nossa própria consciência que nos cobra a seu tempo. Eu posso cometer o crime hoje e viver até uma certa tranquilidade, mas isso se dá por um tempo, até que venha o arrependimento e com ele o sofrimento, até que nós possamos reparar a falta. Então, por que a necessidade de reparar a falta se nós simplesmente podemos evitá-la na sua fonte, no seu nascedor? A aplicação da lei, do mandamento maior, é a oportunidade de nós não sofrermos as consequências ruins da não aplicação deste mandamento, porque o estamos observando. No entanto, como este exemplo trazido na parábola nos traz muitas reflexões no campo prático da vida, nós gostaríamos de explorar um pouco mais o que isso significa na nossa vida do cotidiano. Quando nós nos colocamos numa condição de receber da misericórdia, de receber o amparo de Deus, dos benfeitores amigos, e não nos colocamos na mesma condição como ajudantes desta mesma misericórdia, desses mesmos benfeitores a quem
recorremos, será que nós estamos agindo com equidade, com justiça, com amor e com caridade? Quando eu peço para mim, mas não peço pelo outro? Quando eu faço todo o esforço pelo meu bem-estar, mas não faço pelo bem-estar do outro? Eu posso até imaginar que cada um segundo as suas obras significa dizer que cada um conforme as suas condições, conforme os seus próprios recursos e cada um por si. Quando isso não é verdade. Cada um segundo suas obras significa dizer que nós recebemos segundo o esforço que fazemos. Não significa dizer que precisamos fazer esforços somente por nós mesmos. Pelo contrário, todo esforço útil que fazemos pelo outro é recompensado pela consciência tranquila, pela paz de espírito que nós naturalmente vamos sentir por estarmos aplicando a lei. Mas vamos adiante. Este mandamento e o exemplo que ele nos trouxe nos faz pensar nos nossos dias, no nosso convívio social, em família, e nos perguntarmos se existiria, talvez, alguma condição, alguma restrição para a aplicação dessa lei. Será que nós aplicamos este mandamento sempre? Aplicamos só em algumas circunstâncias? Que circunstâncias seriam essas? Então nós separamos aqui algumas circunstâncias. Isso nos lembra aquela parábola do bom samaritano, que está lá em Lucas, capítulo 10, versículos 25 a 37, quando o doutor da lei pergunta ao mestre, quem é o meu próximo? É algo semelhante a isso. Quem é o outro, quem é o próximo deste mandamento maior, para o qual eu devo desejar aquilo que eu desejo para mim? Quem será ele? Em que circunstâncias eu devo aplicar esse mandamento? Vamos ver. Então, nós podemos perguntar: devo desejar o bem ao outro apenas quando a situação dele é pior do que a minha? Vejam só. Eu me preocupo com o outro só quando a situação dele é pior do que a minha? Eu quero o bem do outro apenas quando a situação dele é pior do que a minha? O que isso esconde aqui? A inveja. É quando nós nos compadecemos por aqueles que sofrem, porque isso, de certo modo, nos lembra que a nossa condição é boa, que a nossa vida é tranquila. Então, ver alguém em sofrimento pode ser motivo de uma certa paz de espírito, entre aspas, porque nós nos sentimos menos infelizes, porque estamos vendo que existe um outro que sofre muito mais do que nós. Então, ajudá-lo nessa circunstância é necessário, é útil, é bom. No entanto, quando nós encontramos alguém que consideramos numa condição melhor do que a nossa e que também precisa de ajuda por alguma circunstância da vida, alguém que tem uma condição econômica, social, ou que nós até considerássemos moral superior à nossa, melhor do que a nossa, precisa da nossa indulgência, da nossa caridade, do nosso auxílio, e nós pensamos duas vezes: será que eu vou ajudar realmente aquele que já está numa condição melhor do que a minha? Porque isso lembra que eu ainda preciso melhorar muito. E como nós evitamos, muitas vezes, essa zona de conflito entre aquilo que nós somos e o que gostaríamos de ser, podemos rechaçar a ajuda ou auxílio do semelhante por considerá-lo melhor do que nós ou numa condição melhor do que a nossa. É realmente de uma pequenez muito grande. Esse tipo de pensamento, ele esconde ou ele traz consigo um vício moral que é a inveja, como dissemos. E o mandamento maior, quando nos lembra que é preciso querer ao outro o que queremos para nós, não faz condições alguma. Nós precisamos querer o bem de todos. Ah, mas inclusive dos políticos que estão lá em Brasília? Sim, por que não? Ah, mas inclusive daqueles que em algum momento da sua caminhada me trouxeram prejuízo? Sim, por que não? Não há condições alguma. Mas vamos adiante. Devo desejar o bem ao outro apenas se ele também deseja para mim? Essa reciprocidade que nós buscamos. Pensemos bem. Será que nós em algum momento não pensamos assim: bom, mas eu não vou ajudar a fulano, a ciclano, eu não quero o bem
ao outro que não me fez o bem quando teve a mesma chance. Quando eu precisava, ele não me ajudou. Eu ajudei 1, 2, 3 vezes e a única vez que eu precisei não fez nada por mim. Agora ele que se vire, ele que deu um jeito. Será? E isso escancara, mais uma vez, o nosso orgulho e egoísmo. Não há restrições no mandamento. Querer ao outro o que queremos para nós, sempre. Mesmo que ele tenha nos causado algum prejuízo, mesmo que ele não demonstre gratidão pelo bem que o façamos. Porque a gratidão, ela não é uma pré-condição para o bem que nós fazemos. A gratidão alheia. Nós não podemos esperar que o outro compreenda, que o outro retribua. Porque aqui nós já entramos numa seara que nos tira todo o mérito da ação. Uma ação, para ser meritória, ela precisa ser desinteressada. A virtude, toda virtude é desinteressada. Quando nós fazemos por interesse, não temos o benefício da virtude, porque não o fazemos de forma virtuosa. Quando eu faço bem por interesse, eu já estou esperando a retribuição, eu já estou esperando a compensação. Então, que bem há nisso? O que eu ganho com isso? Todo o ganho fica aqui no terra a terra, quando eu faço e recebo. Eu tomo lá da cá. E, naturalmente, que isso desrespeita a ética, desrespeita o ensinamento moral que nos ensina a fazer o bem em qualquer circunstância. Devo desejar o bem ao outro apenas quando ele concorda comigo? Será que eu tenho que fazer o bem, ou desejar o bem, ser indulgente, benevolente e perdoar somente os que concordam comigo? A gente pode dizer assim, mas isso é tão óbvio. Não precisa perguntar, a gente já entendeu. Será? Quando nós vemos um mundo como o nosso, que vive tão polarizado, com tantas disputas, no campo social, no campo da política, no campo das relações, tantas polarizações, pessoas das quais nos afastamos. Eu quero o bem do fulano, mas eu não suporto conviver com ele. Será que eu quero mesmo o bem do outro? Em qualquer circunstância? Mas ele tem ideias muito diferentes, esdrúxulas, com as quais eu não concordo, tudo bem. Nós não precisamos concordar em tudo. Quantas ideias esdrúxulas eu tenho e que o outro muitas vezes acaba suportando por caridade. Então vamos pensar nesse mandamento maior nas nossas relações. Será que nós estamos excluindo do convívio? Não estamos desejando todo o bem que poderíamos, de companheiros nossos que convivem conosco, que participam dos mesmos ambientes sociais, enfim, nas redes sociais? Será que nós estamos aplicando o mandamento maior? Porque quando colocamos condicionantes, porque o outro não faz, porque o outro não quer, porque o outro não respeita os valores que eu respeito, tudo bem, é justo. Não concordamos, está registrado, mas o mandamento diz querer para o outro o que quer para si. E se eu quero para mim respeito, eu preciso respeitar o outro. Esses são alguns apontamentos, meus amigos, algumas breves reflexões, apenas para nos lembrar que não existem condições, divisões ou grupos aonde nós aplicamos este mandamento maior. Ele se aplica sempre, em qualquer circunstância da vida. E se ele resume todos os mandamentos, a lei e os profetas, as leis morais, nossa, é um roteiro seguro para que nos tornemos criaturas melhores desde já. O que precisamos é nos perguntar, diante das decisões que estamos tomando, diante das circunstâncias da vida, é se estamos querendo para o outro o que queremos para nós, se estamos fazendo todo bem a nosso alcance. E assim, meus amigos, lembrando uma reflexão trazida por Kardec no item 4 do capítulo 11, em que ele diz que o mandamento maior é a expressão mais completa da caridade. Caridade que já foi citada indiretamente nas nossas reflexões como benevolência, indulgência e perdão. A indulgência se refere ao meu sentimento quando
eu estou em contato com o outro, o que eu sinto pelo outro, ou o que o outro desperta em mim de sentimentos, de emoções. Essa indulgência nos lembra que, independente das ações do outro, meu sentimento precisa ser bom, porque é isso que eu gostaria de receber. A benevolência nos lembra a sermos bons nas ações, a entregarmos o bem em forma de ação, de coisas que nós fazemos nesse mundo material. Não é apenas no mundo íntimo dos sentimentos, como a indulgência. Ele já nos exige a ação, o fazer o bem, que também pode estar desconectado da indulgência. Quando eu faço o bem por interesse, eu não estou sendo indulgente. Mas quando eu me conecto com o sentimento, com a emoção, a indulgência, levando a benevolência, fazendo o bem, entregando o bem para aquele que precisa. E finalmente o perdão, porque eu posso ser indulgente, benevolente, eu senti o bem, eu fiz o bem e recebi em troca a ingratidão, o desrespeito, a indiferença. E ainda assim, perdoo. Porque o mandamento maior nos pede querer pelo outro o que queremos por nós mesmos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, na prática, meus amigos. É lembrar desse mandamento a cada ação, a cada pensamento, a cada oportunidade que temos de nos reconciliar com os nossos adversários. E o que pedimos nesse momento é que possamos carregar nos nossos corações esses ensinos do Evangelho, esses ensinos da obra espírita, para que eles se tornem uma fortaleza nas nossas vidas. E pedimos, mais uma vez, licença aos amigos para que possamos, nesse instante, elevar o pensamento ao alto, pedindo aos benfeitores amigos que nos concedam a clareza de pensamentos, para que as reflexões de hoje possam tocar as fibras íntimas da nossa razão, do nosso pensar, transformando o nosso agir, mas também que nos ajudem a sentir, para que o amor do Pai possa se refletir no amor que nós temos por nós e pelo outro. Não um amor que é puro sentimento, porque ainda não o compreendemos, mas o amor que se expressa na ação do bem, da caridade, do amor ágape, daquilo que fazemos pelo semelhante. Pedimos a esses benfeitores amigos que nos ajudem a compreender que, se perdoamos e sentimos a necessidade de perdoar, ainda que isso seja difícil, lembrar que nós precisamos muito mais ser perdoados. E o quão difícil seria as nossas vidas se não o fôssemos. Nos ajudem, benfeitores amigos, para que possamos carregar a caridade no nosso sentir, no nosso pensar, no nosso agir. Ajudem-nos a estender a mão ao que necessita, a estender um bom pensamento a todos que precisam, a recolher na nossa intimidade o amor que o nosso Pai tem a nos dar. Agradecemos mais uma vez, meus amigos, pela oportunidade abençoada de aqui estarmos, e que o Mestre e amigo Jesus possa permanecer conosco hoje e sempre.